Olá, estamos iniciando mais um programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo Viva e Eduque, canal 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. Histórias do mundo todo é o tema do programa de hoje e ninguém melhor do que o escritor Ricardo Azevedo para conversar conosco sobre este assunto. Autor de quase 100 livros, ele recebeu diversos prêmios, incluindo 5 prêmios Jabuti, destacando-se em categorias como literatura infanto-juvenil e poesia. Ele tem obras publicadas na Alemanha, Portugal, México, França e Holanda, e textos em coletâneas publicados na Costa Rica. Além de escritor, Ricardo Azevedo é desenhista e ilustrador de muitos de seus livros. Mestre e doutor em letras pela Universidade de São Paulo, Ricardo Azevedo também é bacharel em comunicação visual pela FAAP. Ele ainda atua como pesquisador na área de cultura popular e é professor convidado em cursos de especialização em arte, educação e literatura. Ricardo Azevedo, é um prazer enorme recebê-lo em nosso programa. Bom dia, Amália. Prazer também estar aqui conversando com vocês. Muito bom. Vamos começar então essa nossa conversa. Qual é a importância de conhecer contos de diferentes culturas? Então, Amália, de repente me ocorreu aqui falar uma coisa, né? Veja só, tem um teórico da literatura chamado Wolfgang Iser. Veja o que ele fala. Olha que interessante. Ele fala o seguinte: nós temos um ponto cardial inicial, que é quando nós nascemos. Mas só nós percebemos que nascemos, nós já temos uns 3 anos de idade. Antes a gente, então nós não temos acesso cognitivo ao nosso início. O nosso ponto cardial final é a morte. Quando nós morremos, nós não temos acesso cognitivo, nós não podemos fazer um relato, olha, aconteceu isso, a gente vai para o espaço, papum. Hum. Entre o ponto cardial inicial, diz o Weiser, né, e o ponto cardial final, nós adquirimos experiências e mudamos. Então, por exemplo, uma criança de 10 anos, ela tem tais questões. Quando ela tem 15, ela já resolveu algumas, mas surgiram outras. Quando o cara tem 30, ele resolveu um monte de coisas, mas surgiram outras questões que ele não tinha ainda. O Weiser fala o seguinte, que nós temos buracos dentro da gente, buracos de questões não resolvidas. E nós passamos a vida permanentemente tentando preencher esses buracos, e ele fala, através da ficção. Uhum. Então, veja só, independente de você ser alemã, de você ser russa, de você ser brasileira, portuguesa, chinesa, todos os seres humanos, nesse ponto, são iguais. Nós temos buracos, os seres humanos têm buracos. Uma das formas de preencher esse buraco é através da literatura, dos contos populares. Depois eu até tenho aqui uns temas que eu anotei aqui para falar para vocês, né? Sobre, Uhum. caramba, contos que, de repente, na China, se você contar, o cara vai falar, opa, entendi tudo. Se você chegar na África, o cara, opa. Se você chegar na Alemanha, pá, e assim vai. Então, no mundo atual, a gente pode dizer que cada vez mais interconectado e multicultural, é importante que crianças e jovens tenham acesso a histórias de diferentes culturas. Sim, porque, além de tudo, você, veja só, o que que une essas histórias? É o humanismo, né? Na verdade, é o fato, é a constatação, digamos assim, que nós somos seres humanos. E é muito bacana isso, né? E eu acho que através dos contos, você fala, puxa vida, eu me identifico com esse personagem, eu tenho repulsa a esse personagem, eu não concordo com o que esse personagem fez, ele representa o mal, e por aí vai. Ou então, puxa vida, me apaixonei pela princesa da história, entendeu? Então, isso independente quer dizer, eu acho que o que interessa para mim, né, na minha visão, é uma visão, não é a verdade. Na minha visão, o que interessa é que a gente se veja como seres humanos, entendeu? Independente de classe social, independente se o cara é alfabetizado, ou é doutor, ou é analfabeto, tudo isso aí é quirera, entendeu? Perto
do fato da gente ser humano lutando pela vida, tentando preencher os nossos buracos. Então, isso na verdade, é um fio invisível que une essas histórias de diferentes lugares do mundo. Acho que, quer dizer, seria muito bom, por exemplo, eu acho que as escolas e mesmo os adultos, quando falam com as crianças, mostrarem esse fio invisível que nos une, que nos torna humanos, na verdade, independente de qualquer coisa, entendeu? Você nem entende a língua do cara, mas você olha para o olho dele e você fala, cara, esse cara sofre como eu, ou tem alegria como eu, ou sonha como eu, vai Uhum, morrer como eu. É simples assim, entendeu? com certeza. Agora, como conto popular pode enriquecer a leitura e a literatura? Então, eu acho que eu vou contar um pouco como eu me aproximei do conto popular, tá? O que acontece? Co- co- no início da minha carreira, eu pensava assim comigo, caramba, o que que é escrever para crianças? Porque eu conhecia contos populares, eu tive isso no acesso na minha casa, através do meu pai e tal, né? E eu sabia que os contos populares não são fáceis, eles tratam de assuntos bem complexos, entendeu? Uhum, Um camarada que está transformado num morto, a madrasta ou a mãe, na verdade, né, que quando a filha cresce tenta acabar com ela, Branca de uhum. Neve, por exemplo, aquela moça que ficava deitada, de repente chega um príncipe, dá um beijo, ela, uau. São assuntos complexos, são metáforas da existência humana. E eu pensava assim, o que que é escrever para crianças? Então eu falei assim, pô, o que que é criança então? Quer dizer, será que é fazer me restringir a um mundinho pequenininho quando eles são seres humanos, né? Na verdade, eu mesmo fui criança na época, tal, mas eu sabia disso. Então eu comecei a pesquisar os contos populares e fui construindo o meu trabalho como escritor um pouco inspirado, não nos contos, que eu fiz minhas histórias, mas, por exemplo, o meu primeiro personagem, não tinha nenhuma criança na minha história. O meu primeiro livro, melhor dizendo, O Peixe que Podia Cantar, não tinha. Araújo e Ofélia, é um romance de dois velhinhos que se reencontram, entendeu? O Homem no Sótão é a história de um escritor, todos adultos. Por quê? Uhum. Eu não fiz de propósito isso, mas é influenciado nessa coisa. Se você olha os contos populares, são adultos, são mulheres, são homens, são gigantes, são caras que sequestram mulheres e levam para o castelo, etc. e tal, mil coisas assim. Então, é isso. Na verdade, você é tido assim como autor de literatura infanto-juvenil, mas a sua narrativa é para todos os públicos, não é? Uma coisa que eu aprendi com o conto popular, por exemplo, o conto popular é o seguinte: a tradição do conto popular é assim: à noite, depois do trabalho, adultos, velhos, crianças, avós, netos, todo mundo junto senta e um contador de histórias vai lá e conta. E todos se emocionam, todos morrem de dar risada, todos ficam assustados. Eu acho, nossa, para mim isso é uma coisa inspiradora, entendeu? É uma coisa fundamental. Fala, puxa vida, eu gostaria que meus livros fossem assim, entendeu? É E isso. cada um conta de um jeito, né? E isso é uma coisa importantíssima, Amália. Quer dizer, veja só, ao contrário da cultura escrita, a cultura Uhum, escrita fixa, né? Você tem, por exemplo, Machado de Assis, está fixado. Você lê lá uhum, o livro, é maravilhoso, e tal, sem dúvida, né? Mas é uma coisa fixada. Esses enredos populares que vieram da Europa, vieram da África, vieram da China, por exemplo, aqui para o Brasil, vieram de tudo quanto é lado, eles vêm na memória e na alma de cada contador. O uhum. português chegou aqui, contou a história, tinha um índio, esse índio ouviu a história, gostou, contou lá na aldeia dele, já contou do jeito, fez uma adaptação, etc. e tal. Eu acho, nossa, de uma riqueza ímpar, e isso é bacana dizer, inclusive, para os jovens leitores, né? Porque eu acho que um pano de fundo que eu gostaria de dar na minha fala aqui é que, poxa vida, vamos lutar para formar mais leitores. Um país que ninguém lê nada, entendeu? É verdade. Os leitores. Então, poxa, agora por que o cara vai ler? Poxa, vamos dar argumentos para o cara falar, peraí, deixa eu dar uma lida aqui, que, né? É isso. Na verdade, a contação de histórias gera todo esse encantamento, inclusive pela leitura, né? Quer dizer, você vai ouvindo histórias e é importante esse ambiente que você nasce e tal, porque através da contação de histórias, você vai descobrindo
mundos, você vai se descobrindo, gera todo esse encantamento. Posso contar para você uma experiência que eu tive na infância, que foi o seguinte: os meus pais, na época, eu nasci em 1949. Na década de 50, algumas gravadoras, uma gravadora, na verdade, que eu estou esquecendo o nome dela agora, ela começou a vender discos com um grupo chamado Jograis de São Paulo, e também com poetas. Por exemplo, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Era um disco onde o cara recitava os próprios poemas. Eu conheci o Carlos Drummond de Andrade recitando, ele tinha uma vozinha fininha, assim, era muito interessante, entendeu? E os jograis. O que acontece? Eu tinha 9 anos de idade, por aí, quando eu via isso. Mas ouvir é diferente de ler. Eu não tinha competência para ler aqueles poemas. Mas ouvir, eu ouvia. E agora, José? Eu falava, caramba, o que que é isso? Eu ficava abismado, entendeu? O caso do espelho, o caso do vestido. O caso do vestido. Minha mãe, que é esse vestido pendurado na parede? Minhas filhas, vamos mudar de assunto, que o seu pai já vai chegar. Não, mas minha mãe conta. Pô, porque a linguagem era narrativa. Veja só, então o que marca o conto popular e tudo mais? É uma linguagem acessível a todo mundo, concisa, né? Vocabulário público, imagens visualizáveis, narratividade. Caramba! Entendeu? Todo mundo consegue ter isso. No Brasil, a gente tem um pouco o hábito, infelizmente, de cultivar o discurso complicado. Aquele Uhum, para poucos, entendeu? Aquele cara que estudou e que é um técnico em literatura e que faz uma experimentação com a linguagem e tal. Às vezes tem coisa boa no meio. Ok. uhum. Mas não significa que você vai usar, mecanizar o teu texto e ele fica só mecânico. É artifícios mecânicos usados. Tem coisa boa no meio, como na cultura popular tem. Quer dizer, nos contos populares não é que é tudo bom. Tem coisas ruins e coisas boas, só isso. Entendeu? Mas Mas, achar que um texto complicado ele é superior a um texto... É a mesma coisa que você falar assim, Dorival Caymmi é inferior a Antônio Carlos Jobim. Desculpe. Não é por aí, entendeu? não, não é por aí. E mesma coisa, é assim, a gente fala da comunicação, né? Depende de como é que você decodifica aquele texto que você está lendo. Agora, se você não consegue, se aquele texto para ali, ele é tão difícil, ele acaba não transmitindo o que você quer, né? Exatamente. Ou seja, essa linguagem precisa ser mais fácil. Aliás, a sua linguagem é uma delícia. Ler os seus textos é muito divertido. Eu ri muito ontem estudando você, né? Lendo os seus textos. Eu ria alto sozinha, assim, foi divertido, foi curioso. A gente vai falar um pouco mais dos seus livros, mas vamos falar um pouquinho assim dos temas mais recorrentes nas narrativas desses contos populares. Quais são eles? Falam de tudo. Só. Olha só, fiz uma listinha aqui de coisas, né? Uhum. Olha aqui, ó. Princesas que nascem mudas e recuperam sua voz quando encontram o homem por quem se apaixonam. Pessoas que deitam-se na cama e ficam adormecidas até serem despertadas por um sentimento forte. Tudo isso nós nos identificamos. Você não precisa ser uma princesa para se identificar. Você fala, Sim, claro. mães ou madrastas que, ao notarem que suas filhas cresceram e tornaram-se mulheres, mandam matá-las, que é o caso de Branca de Neve e outros contos. Gigantes que abusam de moças feitas prisioneiras em castelos de pedra. E irmãos que competem, mentem e traem. Moços e moças que não conseguem rir e se dispõem a se casar com alguém que saiba alegrá-los. São temas da Nossa. contos Uhum. populares direto. O que mais aqui? Traições, ciúmes, orgulhos, heróis malandros. Heróis malandros, por exemplo, no Contos de Enganar a Morte, tem as duas mortes do Zé Malandro. Que ele engana a morte, inclusive. A morte Esse é que eu fiquei rindo ontem, lendo. desse cara, não aguento mais. Heróis tolos, heróis que arriscam a vida e colocam os interesses da coletividade acima dos seus interesses pessoais. Isso, eu quero dizer o seguinte: tudo que eu falei aqui acontece na Europa, acontece na América, acontece na Ásia. Todos nós olhamos esse texto e falamos assim: peraí, deixa eu pensar sobre isso aqui. São assuntos humanos muito concretos, são metáforas da existência humana. Uhum. Tá? Uhum. Então, puxa vida,
né? E eu acho, aí é uma opinião bem mais pessoal, eu gostaria de me inspirar nisso para fazer meus próprios livros. Quer dizer, assuntos que aparecem nos meus livros, de alguma forma, eles são autorizados, pelo menos, pelos contos populares, porque eles tratam disso, né? Uhum. Já que você falou aí dos Contos de Enganar a Morte, vamos falar sobre essa obra. Essa obra traz alguns dos principais enredos, são quatro, né? Se não me engano, que Sim, abordam, são quatro. quatro, que abordam o herói que não quer morrer, que acaba inventando Isso. truques para dar um jeitinho de escapar da morte, né? Existem poucas histórias que tratam desse assunto ou não? Então, o que aconteceu é o seguinte: quando eu me dei conta do tesouro, que eram os contos populares, e achei que poderia, como se eu fosse um contador, na verdade, porque é assim que eu, né, eu fazia uma pesquisa e contar do meu jeito aquela história, como um contador conta, cada um conta de um jeito, né? Mas o que acontece? Eu comecei a perceber que existiam heróis que tentam enganar a morte, eram alguns. Tinha heróis adivinhões. Eles precisam adivinhar para não morrerem. O cara chega para ele, ou você adivinha ou morre. Então o cara trata essa voz, são espertos, os heróis. Heróis burraldos, burros, né? Uhum, uhum, Tolos. Contos de bichos, já é uma outra história, tem espertezas e tal, o macaco e a onça, por exemplo, né? O macaco em geral, o fraco vence. É uhum, interessante. Então, aí é uma coisa que tem toda uma coisa assim, os bichos mais fracos vencem os bichos mais fortes. Veja, tem um caráter aí social complexo, né? Enfim. E por aí vai. O que que eu fiz, então, num dado momento, né? Eu comecei a separar, então, esses contos. Então, contos do herói, eu via que tinha, por exemplo, porque como eu fiz a pesquisa com pesquisadores brasileiros e portugueses, basicamente, né? Então, você pega o Câmara Cascudo, ele recolheu o conto de tal jeito. Mas lá em Minas Gerais, outro pesquisador colheu o mesmo conto, mas tinha uma imagem que não tinha no conto do recolhido, porque eles recolheram, eles não agiam como contadores de histórias, esses pesquisadores. Aliás, graças a Deus. Eles faziam o que eles escolheram. Ele falava, fulano de... Tanto que eles botavam, se você for ver nas pesquisas, tem o nome da pessoa. Fulano de tal me contou essa história assim. Isso é uma uhum, riqueza, isso é uma riqueza total, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui separando, então, né, contos de adivinhação, contos de enganar a morte, contos de bichos do mato. Tem um livro que chama No Meio da Noite Escura tem um Pé de Maravilha, que são contos, digamos assim, muito maravilhosos, assim, coisas assim. É um dos meus melhores livros, eu acho até. E por aí vai. Então, foi isso que eu fiz. tá certo. E o que os contos populares, na sua opinião, nos ensinam sobre a condição humana, independentemente da origem cultural? Então, eu acho que eles são metáforas sobre a existência humana. Então, por exemplo, veja só, a busca do autoconhecimento. Todos nós, na América, na Ásia, e na Europa e na África, estamos, no fundo, em busca de nos conhecer melhor, até por causa do Wizard que eu falei no início. Nós temos buracos que nós precisamos preencher o tempo todo durante a nossa vida, de dúvidas que surgem. Eu tenho 75 anos, eu nunca tive 75 anos antes. Eu tenho que aprender. São Hum. novos buracos que surgem que eu tenho que. E Então, esses buracos não acabam mais, né? acabam, porque isso é a Que bom existência. que não acabam. Que bom que não acabam, né? É a nossa existência, na verdade. Então, a busca do autoconhecimento, a construção da própria voz, você pode reparar que isso aparece direto, a contradições que nós temos como seres humanos, e por aí vai, entendeu? Quer dizer, são temas humanos muito completos. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu estive visitando crianças que estavam presas, tá? Na antiga FEBEM, né? Antigamente era FEBEM, hoje é Casa Viva, uma coisa assim, né? E E as crianças, eu percebi claramente, por exemplo, um conto em que o sujeito está transformado num moço, a Bela e a Fera, e depois ele consegue retomar a sua identidade original, eles ficam fascinados por isso. Porque, na verdade, eles estão nessa situação, eles se sentem transformados em monstros, e eles falam, pô, eu não sou tão mal assim, quero recuperar a minha identidade. Pô, é lindo isso. É Uhum. lindo você oferecer para uma criança que está numa situação tão dramática assim, né, que ele tem uma chance. E tem vários, né? O Roberto do Diabo é a mesma coisa, é um conto que eu conto no.
outro livro, né? Contos de Espanto e Alumbramento, é uma história muito forte, né? É Nós, um... nós- Uhum. Diga, não, pode falar. Não, continua, por favor. Só contando rapidamente a história de um cara que ele é filho de um pacto com o diabo. A mulher faz um pacto com o diabo porque ela não consegue ter filhos, e ela para ter um filho, ela faz um pacto e nasce o Roberto do Diabo, entendeu? Que é um bandido. E ele se recupera na história. No Você final, ele tem a redenção dele. a casa lá na FEBEM, eles amavam esse mundo. Fizeram perguntas, eles falaram, pô, mas como? Ah, pô, mas como? Caramba, se existe uma coisa na literatura que é importante, veja só, não é lição, não é ensinar uma coisa, uma liçãozinha. É falar sobre assuntos que ninguém pode ensinar, na verdade. Por exemplo, você se apaixona por alguém. Você não sabe, pô. É involuntário, né? Ninguém vai ensinar a paixão humana. Anote aí. Exercício número 1, não tem nada disso. Então, dá com a morte, as paixões humanas, a busca do autoconhecimento. Quem vai ensinar? Cada um é um. Cada um vai ter o seu caminho, entendeu? Esses assuntos, eu creio que os contos populares podem ser um tesouro para o leitor. E se algum adulto puder ajudar e mostrar para ele, olha, cara, olha o assunto que o cara está tratando aqui, olha o assunto que o cara está tratando ali. Cara, Ricardo, esse papo está uma delícia. Aquela hora eu ia te interromper para falar assim: a gente vai falar mais sobre os seus livros daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pode ser? claro. Então tá bom. Agora eu vou dar um aviso importante. Desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Trazendo ao debate a saúde mental de crianças e adolescentes, o evento tem o objetivo de promover o desenvolvimento cognitivo e emocional e fortalecer a conexão entre educação e psicoeducação. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal, com realização pela Associação Vive e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá na cidade de São Paulo, no dia 18 de outubro. Acompanhe as redes sociais da Viva para mais informações. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre este evento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da Associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Voltamos com o programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com o escritor, ilustrador e pesquisador da cultura popular brasileira, Ricardo Azevedo. Ricardo, seu trabalho de pesquisa é extenso. Você confronta as diferentes versões dos contos populares e reconta a seu modo a essência de cada história? Exatamente isso, Amália. Quer dizer, o que eu percebi, né? Que eu poderia, como um escritor, acho importante antes fazer um preâmbulo. Eu tenho textos criados por mim, tá? Uhum, Inteiramente por mim, então tudo bem, são uhum. meus, a maioria até dos meus livros é assim. Mas tem a minha pesquisa. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu percebi o seguinte, que eu não podia inventar a partir de um conto popular, pô, deitar e rolar e fazer o que eu queria. Não, eu estava preso a versões que eu conhecia. Então, eu percebi que, como um cara que estava fazendo uma pesquisa de contos populares e quadras populares também, adivinhas, eu era como se eu tivesse assim, eu era um contador de histórias, né? Que segue a história que ele ouviu
ouviu aqui, ouviu ali, ele vai lá e dá a versão dele. Então, é a minha versão, mas dentro dos limites que a história permite. Por exemplo, vou dar um exemplo das adivinhas, que é muito interessante. As adivinhas, elas muitas vezes são uma frase só, entendeu? O que que eu fiz? Da minha, eu inventei, digamos assim, uma quadra, como se fosse uma quadra popular. Mas seguindo exatamente, quer dizer, a quadra. É só que eu achei que era interessante isso para o leitor, principalmente o leitor, a criança, né? Por exemplo, ele se diverte pra caramba. Mas a adivinha está lá, igualzinha como é a criação popular, entendeu? Mas eu me aproveitei disso. Então, são interferências, mas nada de interferências essenciais, digamos assim, Uhum. né? Eu faço isso nos contos também. Na sua pesquisa, nos seus estudos, você inclui os contos populares portugueses? Sim, nossa, entendeu? É? Com certeza, né? E o próprio Câmara Cascudo, por exemplo, ele tem um livro de contos populares portugueses que ele amava e tal, e tem, né? Fiz isso, Adolfo Coelho, nossa, tem vários autores importantes. Eu tenho, aqui nesses livros aqui, tem uma parte que é só contos populares, entendeu? São recolhas de contos populares de vários e vários autores. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Coco verde e melancia. Coco verde e melancia aparece, inclusive, em cordel, essa história. Mas ela é contada no Nordeste de um jeito. De repente, eu me deparo com uma versão recolhida no Rio Grande do Sul. É a mesma história, essencialmente, mas é muito diferente. Entendeu? Uhum. O que que eu fiz? Eu acabei contando as duas versões. Uhum. Elas são, por exemplo, o papel do pai na versão nordestina é um. O papel do pai no Rio Grande do Sul, outro. O pai, no Rio Grande do Sul, a mulher enfrenta muito mais. Olha que interessante. Ela enfrenta o pai. Nas versões nordestinas, o pai é um senhorzão, entendeu? Que chega e Uhum. manda e ela tem que fazer as coisas subrepticiamente, digamos assim. No Sul, não. Obedecer mesmo. Uhum. Tem índio, por exemplo, no Sul. Na história do Norte não tem índio, nem não tem esse personagem. Tem guerra no Sul, no outro não tem. Então eu falei, puxa vida, são duas fontes da mesma história, veja só, que eu posso aproveitar. E fiz isso e foi ótimo, pô, muito legal. E acho muito bom que o leitor um dia possa comparar as duas, né? Falar, caramba, né? Uhum. A gente estava falando aí, você estava falando dos contos populares portugueses. A sua obra Fragosas Brenhas do Matarel, um É. dos seus romances, né, se passa no Brasil da época do Descobrimento, não é? Você se Então, inspirou muito nesses estudos aí de contos não, portugueses? não, não, aí Não? não. É o seguinte, eu tinha um sonho. Isso já desde o começo, quando eu comecei a escrever, eu disse, puxa vida, eu gostaria de escrever, inventar uma história que se passasse no Brasil colonial. Uhum. Mas nunca tive tempo para pesquisar, porque aí exigia ler livros de história, ler, etc. e tal. Em 2010, eu consegui me organizar de tal forma, até economicamente, para poder parar tudo, para poder estudar, né? Eu fiquei Uhum. meses só estudando. Então, assim, cartas de padres, jesuítas, tudo que você passa, por exemplo, tem um pirata que teve no Brasil, que ele era inglês, era um navio pirata, que chama Nivet, Anthony Nivet. O que acontece? Ele chegou aqui, acabou quase se afogando, foi preso. Resumindo a história, que é bem mais complicada, ele é preso e ele fica 13 anos como escravo no Brasil, dos portugueses. E ele era muito útil porque ele entendia de armas e sabia ler e escrever. Ele acaba conseguindo sair do Brasil, foi para Portugal, voltou para a Inglaterra e escreveu o relato dele sobre a viagem que ele fez no Brasil. O Hans Staden, aconteceu a mesma coisa. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, olha, eu pesquisei para caramba, entendeu? Lendo os autores, os padres, lendo esses vários viajantes, lendo os historiadores, naturalmente, né? E fui. E ainda tem um detalhe que é o seguinte: chegou no meio, que você comentou comigo antes da entrevista, né, sobre fragosas. Né? Que raio de fragosas é essa? É. Ásperas, eles usavam essa palavra.
O Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, cita, eu peguei lá do livro dele isso aí. Uhum. Mas porque aí surgiu a seguinte questão, Amália, que para mim foi assim, muito gratificante. De repente eu falei, peraí, eu estou contando uma história, porque eu inventei uma história que se passa Uhum. no Brasil em 1560, coisa assim. Mas eu falei, pô, e essa linguagem? Por exemplo, o cara fala assim, desanoiteceu. É espetacular, É entendeu? espetacular mesmo. É sensacional. Aí eu comecei a montar, além da pesquisa, eu comecei a fazer uma espécie de um vocabulário. Eu tenho isso aí, Então entendeu? explica esse título, Fragosas Brenhas do Matarel. Isso do Matarel é ásperas, brenhas nas brenhas, né, no interior, né, do mato. Porque o personagem lá daí, ele acaba ficando uma boa parte do tempo dentro do mato. Eles fogem de uma situação, não vou contar isso. Olha o livro aqui, é aqui. Tá, não conta não, para a gente ler depois. Olha que ilustração linda, que capa É, linda. bacana, né? É. Uhum. Então, isso aqui é a imagem da época, que o cara que fez a capa pesquisou imagens, né? É uma riqueza. E eu É. escrevi esse livro aqui, ó, que chama Trago na Boca a Memória do Meu Fim, que se passa porque a pesquisa foi grande, aí me deram outras ideias, né? Eu fiz a história do Fragosas Brenha, depois eu fiz esse aqui, não tem nada a ver uma com a outra, só o único ponto comum é que se passa na mesma época. E eu estou pronto, mas não consegui ainda para começar o terceiro livro. Hum, Eu tenho a pesquisa, tenho tudo, tenho um caminho que pretendo fazer, mas é esse trabalho que demora, né? Esse é o é um trabalho trabalho demorado. mais de um ano de trabalho só trabalhando nisso. E eu não consegui ainda me organizar para fazer. Muito gratificante, muito Eu gratificante. imagino. Vamos falar É. um pouquinho de ilustração, né? Qual é o papel das ilustrações em livros de aventura para o público jovem, para crianças, Ah, bom, de uma maneira geral, né? Para todo mundo. então, é uma questão, Maria, que precisa ser compreendida, entendeu? Veja só. O que acontece é o seguinte: nós temos uma imagem de ilustração do tempo em que não existia fotografia. Então, o que acontece? Quando o Gutenberg inventou a imprensa, pra você ter uma ideia, antes da invenção da imprensa, os livros de ciência eram pífios. Porque, por exemplo, o cara ia fazer um livro de botânica. Ele saía com um desenhista. Ele falava, olha, desenha essa árvore, desenha essa árvore. Essa árvore. Aí o que acontece? Os livros acabavam, o desenhista morria, tinha que chamar outro desenhista. O desenhista, como bom contador de histórias, tinha sua maneira de desenhar diferente. Então, os livros não funcionavam como ciência, entendeu? Quando o Gutenberg inventa a imprensa, é uma revolução, porque você podia ter um livro de biologia, digamos, publicado em Portugal, o cara que estava na Suíça podia ver o livro e comparar com a pesquisa dele no Japão, etc, etc, só para você entender. O que acontece? Nós ficamos arraigadamente na nossa cabeça com a ideia de que a ilustração é um esclarecimento do texto, ilumina o texto, né? Por isso chama ilustração. Ela ilumina, é uma iluminação. Então você tem o texto e você tem algo que, digamos assim, ajuda a entender melhor o texto. O que acontece? Num dado momento, a fotografia foi inventada, tá? Não fazia muito sentido isso. Aí é que surgem as linguagens, impressionismo, cubismo. Veja só, o inconsciente, por exemplo, o surrealismo de repente aparece, quer dizer, aparece um monte de... Então, os recursos do ilustrador mudaram muito. Porque não faz... E mesmo assim, pensando bem, uma coisa é uma notícia de jornal ilustrada, ou um livro didático ilustrado. Outra coisa é um livro de literatura, que exige uma interpretação. Tanto é verdade que se você der um livro de literatura, de ficção, né, eu falo, para dois ilustradores, eles vão fazer dois trabalhos diferentes, e que ótimo que seja assim. Então, o que acontece, o que eu acho, né, quer dizer, o que eu acredito é que o ilustrador de ficção, de literatura, né, literatura e poesia, ele faz assim, o texto diz uma coisa, ele interpreta esse texto de uma forma, digamos, até que pode ser inovadora em relação ao texto, e surge uma terceira ideia, uma interpretação, é uma síntese, é tese, antítese e síntese, né? E essa síntese é a leitura que o leitor, que o ilustrador fez, e que vai ficar no livro, e que cada leitor depois vai ter a sua interpretação. E complementando isso,
duas coisas que eu preciso contar. Primeiro, quando eu fui ilustrar meu primeiro livro, como autor, estava tranquilo. E, pá, fiz lá o desenho que eu achava o que eu posso fazer dentro do meu limite. Tá? Mas aí surgiram os contos populares. Eu falei, peraí, eu não posso usar o desenho de um livro, por exemplo, esse desenho aqui, ó, Hum. num conto popular. Aí lá fui eu pesquisar as imagens populares. Então, xilogravuras populares, J. Borges, Samico, que é um gênio, né? E outros. Eu fui estudar uma linguagem popular para poder desenhar os livros que eram inspirados ou baseados na cultura popular. Então, isso é um ponto que eu queria comentar muito. E segundo, eu quero dizer o seguinte: eu tenho livros, hoje em dia, né, eu tenho livros, por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu acabo de lançar esse livro agora em 2024, Um Peixe Boiando no Ar. Essa imagem do peixe, os textos, aqui, ó, o Olha. texto do lado está assim, ó. Se de mim vem a sede, diante do rio, vivo contra a parede. Até que essa tem alguma coisa a ver. Na verdade, o livro, a ideia desse livro aqui também, ó, são poemas e são imagens. As imagens são independentes dos poemas. O leitor pega, ele lê um poema, lê outro poema, vê uma imagem, como se essa imagem fosse um poema, na verdade. Ele se emociona, ele se identifica, ele tem uma repulsa, é isso. Então, é lógico que isso é um caso limite, né? Que muitas vezes você está ilustrando um livro, que você fez uma pergunta que agora eu estou lembrando mais claramente, o que isso significa para o leitor. É lógico que o leitor, você pode repetir uma coisa que está dita no texto. Difícil, hein? Porque depende, se o cara fala sala, que sala? Entendeu? Agora, você pode acrescentar semanticamente, em termos de significado, você pode acrescentar àquele texto uma imagem, e isso eu acho que é a função do ilustrador. Ele é Uhum. acrescentar, é trazer algo a mais para aquele texto. Para o Porque leitor textos e imagens, elas podem dialogar. Não, dialogar, dialogar e devem dialogar, na minha opinião, né? Agora, eu quero salientar esse ponto. Por exemplo, o texto fala assim: a criança está na sala, Pedrinho está na sala lendo o livro. Que sala? Que sofá? Uhum, uhum. Tem gente que não tem sofá em casa, cara. É complicado, entendeu? Se ele for seguir ao pé da É, letra, ele tem é, que estar e não lotado. precisa, né? E não precisa, né? Quer dizer, Não deve, porque acontece o seguinte: ele vai segregar um monte de gente, ele vai fazer uma sala toda cheia. Eu tenho esse problema. Tem hum. livros que eu olho hoje, eu falo, pô, esse livro está excluindo um monte de gente. A imagem, eu mesmo fiz a imagem, posso fazer o quê? Entendeu? Agora, Ricardo, em algum livro seu, a imagem veio primeiro que o texto? Por incrível que pareça, só o primeiro livro foi o É. seguinte. Eu estava estudando, veja só que louco, eu estava estudando desenho, eu queria fazer uma árvore com folhas. E eu queria saber, puxa, como é que os caras conseguem fazer folha por folha? Um troço louco. Aí chegou uma hora que eu não aguentava mais fazer tanta folha, entendeu? No desenho. E eu tinha um buraco na árvore, eu peguei e fiz um peixe. Da onde eu tive essa ideia, eu peguei um peixe saindo, um peixe vermelho, assim, saindo do meio da árvore. Aí eu falei, poxa, essa imagem ficou interessante. Aí eu escrevi um peixe que podia cantar, que é o meu primeiro livro, né? Nunca mais fiz isso. Sempre as imagens vêm depois. No meu caso, é sempre. Eu faço, salvo no caso desse livro, por exemplo, né? Que Uhum. aqui é o seguinte: eu fui fazendo poemas ao longo dos anos. Aqui tem poemas que eu comecei a fazer em 2015. Saiu só no ano passado o livro. E as imagens também. Então, por exemplo, às vezes havia até uma situação política, por exemplo. Eu fazia um desenho representando o meu sentimento a respeito daquela situação. Juntei o que eu pude, excluí coisas, é lógico, né? E fiz esse livro. É isso. Ele tem. É como se fosse. Para mim, é tudo poema. Só que uns poemas são escritos e outros são desenhados.
Na sua opinião, você que é um contador de histórias, Fora Ricardo, d'água. Eu mesmo, ah, é, cada vez mais eu me sinto um peixe fora d'água nesse tempo. tá certo. Você que é um contador de histórias, Ricardo, quem conta um conto aumenta um ponto, como diz o ditado? Aumenta, tem que aumentar. Porque, na realidade, o que acontece? Existe uma marca subjetiva, né? Mesmo nas obras, por exemplo, que o cara não está contando um conto, ele está inventando uma Hum, história, o que você hum, quer de uma obra? Originalidade, você quer subjetividade, você quer, por exemplo, eu quero pelo menos o uso da metáfora. Não é a metáfora na frase, é o livro inteiro ser uma metáfora, tá? Quer dizer, hum. sabe a Casa Tomada do Cortázar? Não sei se você lembra desse conto. É uma metáfora, quer dizer, a casa é invadida, você não sabe por quem. Você fala, o que é isso, cara? Então, eu acho assim que as grandes obras literárias, aí falando naquelas mesmo, né? Elas são grandes metáforas. O Alienista é uma metáfora, por exemplo, do nosso Machado, né? E por aí vai. Então, por exemplo, eu acho que o autor tem que saber disso e recorrer, na medida do possível, da metáfora. Os contos populares ensinam a gente direto, é tudo metáfora. Metáfora é tudo metáfora. É O verdade. sujeito sai, vai voar, vai no lombo de um pássaro. Que pássaro? Está em busca de si mesmo, ele está em busca de um sentido para a vida dele, né? É verdade. Nós todos estamos em busca desse sentido da nossa própria vida. Os contos populares mostram isso direto. Vamos falar mais daqui a pouquinho, depois do intervalo? Esse papo tá uma delícia. Tá bom? Pode ser? Pode. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Viva. A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. E todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais Ricardo Azevedo para você. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo o quarto domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Voltamos para o bloco final da nossa entrevista com o escritor, ilustrador, pesquisador da cultura popular e contador de histórias, Ricardo Azevedo. Ricardo, os contos populares sempre te inspiraram, mas os fatos do cotidiano, as notícias dos jornais, os escândalos da vida brasileira, pelo visto, também são boas fontes de inspiração para você, não são? Então, quer dizer, eu sou um cara inserido no meu mundo, né? Quer dizer, todo dia de manhã eu leio o jornal e de repente aparece uma, uma ideia, né? De repente, com certeza. Pra você ter uma ideia, eu antes de publicar meu primeiro livro, mas eu já escrevia, né? Uhum. E eu tive a seguinte ideia, falei uma ideia óbvia, né? Na verdade, eu vou começar a recortar notícias de jornal que me chamam a atenção, tá? Hoje, passados 45 anos que eu publiquei meu primeiro livro, eu preciso dizer que eu nunca usei essas ideias. Mas sabe como é que eu uso? Hum. Por exemplo, eu estou escrevendo o meu livro, Fragosas Brenhas do Matarella, lá, estou enrolado. Eu paro, pego esses, por exemplo, Taturana assassina faz a terceira vida. Há anos eu recorto notícias de jornal e quer ver? Ah, o Taturana assassina também na Argentina, tem outro aqui. Esse aqui, ó. Vaca fura telhado, cai em fere mulher.
Então, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: essas notícias, eu tenho um monte aqui. Por exemplo, tem uma que eu não vou achar aqui agora, que é um cachorro na Alemanha, que o dono era nazista. Agora, recentemente, é um nazista, mas não é dos antigos. Ele deu o nome do cachorro de Adolf, e quando ele falava Heil Hitler, o cachorro levantava a Não pata, é pô. possível. Verdade isso? Achei o cachorro simpático. Tem a foto do cachorro Nossa, que horror esse cachorro. que foi preso, para você ter uma ideia. Tem a Pois notícia. é. O que eu quero dizer é o seguinte: essas notícias é como se fosse um sopro de vida dentro de mim. Uhum. Entendeu? Quer dizer, eu vejo, né? Claro, fora o jornal todo dia é. Mas eu falo, puxa vida, entendeu? Aí eu vou olhando aquelas notícias que eu recortei em 1987, em não sei quando. Aquilo, de repente, eu olho de novo, dou risada, entendeu? Eu falo, puxa vida, como o mundo é rico. Como o mundo das teorias é pequeno e como o mundo real, né? Nossa, Amália, veja só, veja esse juiz agora que tinha aquele Robert Andrew. Você lembra um juiz que tem uns 20 nomes? Sim, que saiu uma notícia no jornal. Ele tinha uma identidade falsa. É uma Nossa. notícia de jornal. Hum, Inclusive, hum. no Não estou meu me recordando dessa, não. é um camarada que descobriram que o cara já aposentado, o juiz aposentado, que ele tinha uma identidade, ele inventou uma identidade para ele e foi juiz a vida inteira com essa identidade falsa. Ele tinha assim uns 6 ou 8 nomes em inglês. É uma coisa inacreditável. É. Esse é o E ser não humano. era escritor, né? Fernando Pessoa tinha várias, mas não era o caso. Caramba, agora o que eu falo é o seguinte: o ser humano mesmo, tirando as formulinhas, tirando as regrinhas, tirando tudo isso, é de uma riqueza, de uma loucura, de uma criatividade assim fantástica, entendeu? Uhum. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua obra Trago na Boca a Memória do Meu Fim. O que que te inspirou para escrever esse livro? Então, o Trago na Boca a Memória do Meu Fim é uma história que se passa também em 1500 e tanto. Ela é fruto daquela pesquisa que eu comecei com Fragosas Brinhas do Matarel, né? E é a viagem de dois caras. Bom, eu vou até contar. Assim, Tá. é Uhum. o seguinte: um deles é morto. Uhum. É um morto, na verdade. Por Uhum. que que eu criei esse personagem? Porque na época se acreditava que mortos podiam estar andando aqui no mundo real. Por exemplo, tinha uma história que eu li medieval, que era um padeiro que morreu, só que o padeiro todo dia vinha ajudar a fazer o pão. E a família ficava muito incomodada com isso. Então tiveram todo um problema, uma maneira lá de resolver o problema, bem bruta, por sinal, mas não vou nem contar como é que eles resolveram a questão. Mas então é um personagem vivo e um personagem que morreu, e eles estão o que morreu acusa o vivo de ter. Ele é morto por causa do cara. Foi sem querer, mas foi. E os Uhum. dois juntos, então, e o vivo, o morto, tinha uma missão, que é achar um padre, por uma série de razões. É a peregrinação desses dois caras em busca, brigando o tempo todo, quer dizer, eles têm toda uma relação complexa, entendeu? Porque um foi assassinado pelo outro. E eles vão em busca desse raio desse padre que Esse livro, Trago na Boca a Memória do Seu Fim, inclusive recebeu o prêmio, o Orconcourt, no isso, Prêmio de Literatura da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, né? Se isso. não me engano, foi 2019. É uma coisa, isso, acho que foi. Uhum, uhum. Trago na boca a memória do meu fim. É ótimo esse título, é ótimo. Ele vai contando o que que aconteceu com ele. É o vivo, né? É o cara que está vivo, ele está contando o que está acontecendo. Com Uhum. certeza o desfecho muito tá na cara, entendeu? Que vai dar muito errado. Mas é divertido pra caramba, entendeu? Você deve Porque, ter se divertido muito escrevendo o livro, né? mas vem cá, já que você é morto, né? Como é que é lá, né? Aí, Me conta, me conta. tem toda a pesquisa que eu fiz, entendeu? A respeito Uhum. das crenças que haviam, a respeito de, sei lá, do céu, do inferno e tudo mais. E o cara conta em detalhes. Eu me diverti É pra ótimo, imagino. Ô, Ricardo, além da sua produção literária, você é autor da tese Abençoado e Danado do Samba, um estudo sobre o discurso popular.
publicada Exato. pela EDUSP, que é a editora da Universidade de São Paulo, que é uma das maiores editoras universitárias do Brasil, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse estudo, por favor. Então, o que acontece é o seguinte, eu escrevendo meus livros e tal, né, a questão que ficava para mim, você falou do conto popular em termos de temas, Uhum, mas eu me questionava assim, e em termos de discurso? Que discurso é o discurso popular? Entendeu? O que é esse discurso que é acessível às pessoas? Aí eu resolvi estudar esse assunto, né? Então, a questão da oralidade é fundamental, né? E até porque no Brasil esse discurso é produzido por muitas pessoas que são semi-analfabetas ou analfabetas, entende? Então tem uma série de características que eu elenquei, fiz todo um estudo mesmo, né? E eu usei as letras de samba como um acervo desse discurso, entendeu? Então, é isso, na verdade, num super resumo, né? O que que eu fiz? Eu peguei eu primeiro teorizo a respeito da questão, quer dizer, dou várias questões ali importantes, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, contextualização e descontextualização. Por exemplo, tem um autor que fala assim, por exemplo, uma pessoa que é analfabeta, ou popular, né, digamos assim, ela pensa em termos do contexto onde ela está. Porque ela não tem. uhum, Não adianta você falar da Rússia, não sei de quê. Ele fala assim: o preço do pão está caro por culpa do padeiro. Ele contextualiza. Uma pessoa que descontextualiza, que é o nosso caso, que nós somos letrados, por outro lado, a gente muitas vezes, ele fala assim: é como se você olhasse as coisas do avião. Você olha um monte de coisa, mas na verdade, muitas vezes você está por fora. Às vezes, a contextualização é importantíssima. E o discurso popular, ele é absolutamente contextualizado, entendeu? O tempo todo ele fala, é como tem o Muniz Sodré, ele fala assim, a letra de samba é um discurso que sai do corpo, e sai mesmo. Eu mostro isso na minha tese. Ao passo que um discurso mais abstrato, ele sai do pensamento, ele sai de outros lugares, né? Ele chama, o Sodré chama de discurso intransitivo e discurso transitivo. Ele fala, o discurso intransitivo é o abstrato. Olha lá, vai passando a procissão. Olha lá, a procissão está lá e eu estou aqui. uhum. Só é popular, tudo bem. Mas veja a diferença. Você pega uma letra de samba, jamais você encontraria uma coisa assim. Ele fala, eu tô na procissão. Eu Uhum. tenho fé, eu estou na procissão. Eu faço isso. E você se apaixonou pelo samba, né? Não, sempre fui apaixonado por música e pelo samba, E pelo samba. mas no caso aí, era mais assim, o que eu queria entender era o discurso. Uhum. Eu falo, não tem partitura, não tem a parte musical, né? O meu estudo é um estudo sobre as letras de samba como um discurso popular, exemplos de um discurso popular. Sim, eu entendi, mas você gosta do samba. Inclusive, você Vamos. também tem um lado compositor, né? É, A música na sua vida é uma poesia popular? a música para mim puxa, eu adoro. Eu tenho um piano em casa, eu toco todo dia. É? Mas eu sou pioneiro, mas eu sou uma pessoa de, assim, visceralmente, assim, faz parte de mim, assim, entendeu? Não me considero um músico, nada disso, nem de Sim, longe. mas você tem algumas composições. Tenho, componho, tal, tem até no site, tem e tal, né? Mas tem até eu tenho um livro, que chama o Livro de Papel, que a maioria das composições é minha mesmo, é música e letra. E tem algumas do Renato Lemos, que foi o cara que arranjou, é um maestro, um cara maravilhoso, por sinal. E ele fez os arranjos, e ele também, por exemplo, teve uma situação de uma música que eu achei inacreditável. Ele falou, pô, Ricardo, a música chama Se Um Dia Eu For Mendigo. Hum. Eu tinha música, tinha letra, tinha tudo. Chegou, cara, posso fazer uma música para essa letra aí? Falei, claro, pô. Então ficaram as duas, entendeu? Quer dizer, tá no meu Olha, site. Tá no como é meu... que é essa música? Dá para dar uma palhinha da música? Difícil eu cantar aqui assim Não, um pedacinho só. Se um dia eu for mendigo, escute bem o que eu digo. Vou andar esfarrapado, vou viver espandongado, vou fazer esculhambado meu ninho naquela praça. Olha só.
E poema, você adora também escrever Hoje, poema. acho que é a primeira vez que eu faço isso na vida. Poema também você adora, né? Tem algum poema assim que você queira Tenho. falar um trechinho? Até separei aqui, porque nós falamos de texto, né? É um Uhum, poema curtinho, tá nesse livro até aqui, no 19 Poemas Desengonçados. uhum, Eu considero que a literatura é um pouco isso, entendeu? Por isso que eu vou ler. Chama tá. Lição de Biologia. Eu plantei um pé de amor no fundo da minha vida, a semente foi brotando, primeiro criou raiz, da raiz nasceu o broto, do broto nasceu o caule, do caule nasceu o galho, do galho nasceu a folha, da folha nasceu a flor, e da flor nasceu o fruto, e o fruto que era verde, depressa ficou maduro, e com ele eu fiz um doce que eu dei para você provar, que eu dei para você querer, que eu dei para você gostar. Para mim, a literatura é isso. É lindo, lindo mesmo. Agora, para terminar, em uma entrevista que eu assisti sua, você disse uma frase muito interessante, que os livros de literatura têm que trazer muito mais perguntas que respostas. Pô, Sim. Não, isso eu devo ter falado, eu não lembro de ter falado exatamente isso, mas hum, devo ter falado, né? Que é o seguinte: existe uma confusão que nós, autores, enfrentamos, que é a confusão entre livros didáticos e livros de literatura. O livro didático tem as respostas. Aliás, ao contrário, o livro didático ele quer que 100% dos leitores tenham uma única interpretação. Não adianta o cara chegar e falar assim, 2 mais 2, um acha que é 4, outro acha que é 6. Furou tudo. Então, o livro didático, ele uma interpretação só. A literatura, não. A literatura permite que eu tenha uma interpretação, que você tenha outra, que a criança tenha uma e que a professora tenha outra e que as duas sejam válidas. Olha que coisa, né? Então, eu acho, esse é o ponto assim, que eu vejo assim, que na minha visão, Amália, talvez seja um dos pontos que mais prejudicam a formação de leitores no Brasil, porque a maioria das crianças ela acha que todos os livros são didáticos, porque eles são os livros de literatura e ficção e poesia são tratados na escola, de certa maneira, como livro didático, por exemplo, com a mensagem do livro de um livro de gramática, nós sabemos, de geografia também, mas um livro de literatura, com a mensagem do. Não é por aí, entendeu? Quer dizer, o que que você sentiu com o personagem? O que que você. Como é que você viu? Você acha que ele tinha uma outra alternativa? Quer dizer, discutir a obra, até porque, como eu disse já aqui na entrevista, a literatura e a poesia tratam de assuntos que ninguém pode ensinar. Que se puder ensinar, se vira professor, fica fácil, uhum, né? Então, esse é o ponto que eu tenho lutado há anos, tentado falar sobre isso, porque eu acho que eu mudaria de profissão se eu fosse escrever um livro com uma mensagem única para todo mundo. E hoje em dia nós temos esse problema da militância, que de repente o livro é ruim, mas a militância é válida. Quer dizer, a causa é válida, melhor dizendo, mas o livro é ruim. Entendeu? Então, é um dilema. Não vou aprofundar esse uhum, assunto, que é grande, mas o que acontece é o seguinte: isso não vai ajudar a formar leitores, nem pessoas que saibam pensar, e nem pessoas que estejam em busca de se autoconhecer, até para poder desenvolver a sua potencialidade. Não vai. Porque o cara vai falar, pô, esse lixo que é literatura. Né? Agora, a causa que o livro defende é válida, ok? É preciso discutir mesmo. Então, é um drama do nosso tempo aqui que nós precisamos resolver o que fazer, né? uhum. Você tem toda a razão. Olha, foi um prazer enorme, Ricardo Azevedo, te entrevistar, te conhecer melhor. Eu já conhecia algumas de suas obras, mas foi um prazer muito grande Obrigado. conversar com você. Muito Muito, obrigada. muito obrigado. Eu agradeço também, viu? Espero que seja útil essa conversa, né? Mas foi muito agradável para mim também, viu, Amari? Que Tá. gostoso. Foi muito bom. Valeu. Valeu, Obrigado. obrigada. E nós vamos terminar o programa de hoje com a indicação dos seguintes livros. Anote: Histórias Africanas para Contar e Recontar, de Rogério Andrade Barbosa e Graça Lima. Histórias da Tradição Sufi, de Nícia de Queiroz Grilo. E
não podia deixar de ser, Contos de Enganar a Morte, do Ricardo Azevedo, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 18º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual essa entrevista faz parte, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite e muito obrigada pela atenção.